Dia, Thaís, você, o Cláudio, a Sônia falaram bastante aí dos 100 dias do governo federal, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o governo do estado de São Paulo, sobre esses 100 dias de Tarcísio Gomes de Freitas à frente do Palácio dos Bandeirantes. E pode ser que nos próximos 100 dias nós tenhamos de falar da eficiência e da ineficiência do governo em outro local, porque essa é uma das medidas que estão sendo adotadas, anunciadas e estudadas pelo governo do estado de São Paulo, justamente a transferência do Palácio dos Bandeirantes para o Palácio dos Campos Elíseos, no centro de São Paulo. E esse é um dos pontos que mostra a coragem com que o governador tem agido para tratar alguns assuntos que sempre foram tabus aqui em São Paulo. Depois de anos de governança do PSTB, nós tivemos uma ruptura na eleição, né, com a escolha da população por um nome que não está ligado aos tucanos. Desde 94, o Palácio dos Bandeirantes era habitado por um governante eleito na cabeça de chapa pelo partido do PSDB, que perdeu a eleição aqui em São Paulo para Tarcísio Gomes de Freitas, que adotou uma nova forma de gestão. Por que esses 100 dias primeiro, né? Os 100 dias é um prazo que é dado para o governante organizar a casa, né? Preparar o terreno. E por isso até havia no passado uma certa tolerância, entre aspas, para esse primeiro período de governo, onde os adversários, aqueles analistas, poupavam um pouco mais o governante da crítica nesse período em que ele está se adaptando, está tomando pé das coisas e está começando efetivamente a planejar aquilo que pretende desempenhar pelos 4 anos. Esse é o período de mandato no Brasil. Então é o momento da elaboração do plano de governo, né? Adaptações daquilo que foi feito nas promessas de campanha, a transição de mandato que já finaliza nessa época de uma vez por todas, e depois um compromisso com a eficiência fiscal, né? Que aqui em São Paulo se mostrou como uma das primeiras medidas da área da Fazenda, que foi justamente uma revisão, né, de benefícios dados, extensão de benefícios, para justamente conseguir governar com a arrecadação necessária para um cofre do tamanho do estado de São Paulo. Eu digo aqui que foge do comum algumas medidas do governador Tarcísio, porque, por exemplo, na tragédia do Litoral Norte, que foi o grande primeiro problema de cara que enfrentou o governador, ele mudou o gabinete para São Sebastião, a cidade que fica no litoral norte de São Paulo. Aquela tragédia nós tivemos 65 mortes, né? Uma situação absolutamente atípica, uma chuva fora do comum. E o governador teve uma posição de liderança em abrir ali o diálogo com as frentes municipal e federal, recebeu o presidente Lula, os ministros, conversaram aqui sobre as providências, porque muita gente ficou sem casa, muita gente ficou sem absolutamente nada depois da chuva que atingiu o litoral norte no mês de fevereiro. Em relação à capital paulista, ele entrou duro também no combate à Cracolândia, junto com a esfera municipal, que tem atuado lá na Cracolândia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o que aconteceu no fim de semana, invasão de farmácia, mini mercado. Ontem, né, mais um problema com correria por lá, e a necessidade de intervenção das forças de saúde e segurança pública, mostrando que não é só um problema de saúde pública o que nós temos há 30 anos no centro de São Paulo. O Tarcísio abandonou algumas bandeiras também exclusivamente da ala chamada bolsonarista, dos mais radicais à esquerda, e mostrou que veio aqui para governar para todos. Tanto é que disse que é sócio do governo federal, do presidente Lula, numa declaração que, do ponto de vista político, para esse nicho não pegou muito bem, mas que mostra o compromisso que tem com o São Paulo e, claro, com todos, não só aqueles que o elegeram. A veia da concessão é uma das principais características do governador Tarcísio, né, que está acelerando projetos de privatizações, assim como fez no Ministério da Infraestrutura, e já bateu o martelo, literalmente, né, com bastante ênfase, dizendo que essa vai ser uma das bandeiras da sua marca. Uma pesquisa que está na praça hoje aí mostra que os paulistas querem, sim, um programa robusto de concessão. Então o governador parece que vai no caminho certo nesse quesito. Em relação ao transporte público, aí sim é um grande desafio a ser enfrentado, porque não é só a questão da concessão, é a questão da fiscalização
daquelas empresas que ganharam concessão e que apresentam ainda problemas. A gente achava que privatizando o transporte público a gente ia resolver de vez o problema, como resolvemos, por exemplo, a buraqueira das estradas. Hoje paga-se caro para andar nas estradas de São Paulo, mas você tem, claro, o serviço, você tem muito mais segurança. Isso não aconteceu ainda no transporte público. É verdade que as linhas privatizadas elas têm uma qualidade muito melhor do que aquelas que ainda estão nas mãos dos sindicatos, né? Principalmente o metrô, que fez uma greve, o governador teve uma postura diferente, aceitando que os trabalhadores pudessem operar as máquinas sem efetivamente a cobrança de tarifa. Eles não apareceram para trabalhar, é claro, mas isso acabou sendo uma postura diferente daquela que a gente tem visto em dias de greves, né? Então esse é um desafio que está colocado, cobrar aí das empresas, fazer um programa de concessão que possa dar mais qualidade para quem depende do transporte público e não só para aqueles que efetivamente já começam a gerir o transporte público desde o seu início, não aqueles que assumem um serviço que era público com alguns problemas que precisam ser sanados. Afinal de contas, se você está transferindo essa responsabilidade, é claro que é preciso vir a cobrança. Do ponto de vista político, já tangenciei aqui que o Tarcísio tem se afastado dessa ala mais radical, está buscando aí um campo de maior moderação, junto com a ajuda do Gilberto Kassab, que é o secretário que cuida da articulação política aqui em São Paulo, um político para lá de experiente, e na Assembleia Legislativa já começou esse movimento. Não deu para sentir muito ainda, por quê? Porque a posse na Assembleia Legislativa acontece em março, ao contrário do que acontece nos outros estados, né? E também aqui em São Paulo, no plano executivo, quando nós temos a posse efetivamente em janeiro. Ou seja, credenciais já estão fincadas aqui para que o governador de São Paulo possa alcançar voos mais altos, se assim quiser, quando, é claro, terminar o seu mandato de governador aqui do estado de São Paulo, ele que já é colocado, né, pelos analistas políticos em pesquisas aí como um pré-candidato à presidência da República.